Imagine, se uma pessoa orando, a resposta vem, e imagine uma igreja orando, outras igrejas orando, grupos que a gente faz para a gente estar orando um pelo outro. Isso é sobrenatural. Diga glória a Deus. Pois bem, hoje é noite de primícia, olha aí. Diga assim: choveu na minha fazenda. Diga todas as sortes de bênção. Aleluia. Diga assim: só é o começo. Só é o começo. Nós vamos começar, vamos fazer algumas leituras muito importantes para a mensagem que eu quero compartilhar. Eu não quero falar muito, mas eu quero compartilhar uns assuntos bem práticos, que é justamente o que faz a gente ter uma vida abundante. O que faz, Deus, por que Jesus ele veio? E ele disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? Qual a razão e o que é uma vida abundante? Você está entendendo? Então, vida abundante é o exagero de Deus. É o exagero do Senhor na nossa vida. Em que área, pastor? Na sua vida espiritual. Qual é o exagero de Deus na sua vida espiritual? É o maior. Cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio da força de Deus. Eu estava observando o irmão Reginaldo hoje de manhã. Você vê, né? Antes dele ter passado por esse procedimento aí, ele vinha, mas ele ficava quieto. Às vezes ele não conseguia chegar aqui na frente, hoje ele veio aqui na frente. Né? E hoje, quando ele estava aí, rapaz, eu comecei a ver, e ele dava glória a Deus e era alto, e eu olhava para que era ele. E glória a Deus, e é assim mesmo, e ele falando, eu disse: rapaz, olha só. O que estava acontecendo? O inimigo estava tentando tirar a saúde. Né? Ele doente, ele não tinha força, estava dentro de umas limitações, mas quando Deus chega e ele faz o exagerado dele, que é a vida abundante, então essas limitações que o inimigo tenta colocar, seja qual for a área da nossa vida, ela é desfeita. Aí você vai ver o quê? Quando chega a vida abundante no seu casamento, o exagero de Deus vai chegar junto. O que não estava dando certo no relacionamento vai dar. Quem está entendendo? Quando chega na sua vida profissional, a vida abundante chega lá. O que foi que aconteceu? É porque o atrapalho que a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, foi desfeito. Você está entendendo? Então eu vou falar sobre isso. E eu quero que você esteja atento. Primeiro nós vamos meditar em Mateus capítulo 6, versículo 33. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 6, 33. Amém? Vamos dar uma saudação para o pessoal que está nos acompanhando aí pela live. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos os irmãos que estão acompanhando, os amigos, os simpatizantes que estão assistindo esse culto. Boa noite para todos, que Deus abençoe a sua vida, e eu espero e eu desejo também que o exagero de Deus, que a vida abundante de Deus aconteça aí na sua vida, na sua casa, na sua família, que você seja alcançado de uma forma poderosa pelo poder do nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Muito bem. Está aqui na tela já, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coloque a mão no seu coração.
Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pela tua presença no nosso meio. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, na vida de cada um de nós. Coisas tremendas e grandiosas nós temos vivido. O Senhor tem, Deus, derramado esta unção, o teu poder. Temos compartilhado, Senhor amado, de tantos testemunhos aqui do teu povo. Nós não vamos em outro lugar, é aqui mesmo, aqui, Deus. As maravilhas que o Senhor tem feito. Esse lugar foi um lugar que foi consagrado para a tua adoração, para que o teu nome seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado. E aqui nesse lugar, meu Deus, há um propósito, para que as tuas maravilhas, a tua ação, elas estejam acontecendo dia após dia, meu Deus. E nós somos gratos, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor, porque isso é só o começo. Coisas maiores ainda acontecerão, porque assim o Senhor ordenou na vida de cada um de nós, que nós faríamos o que foi feito, mas ainda íamos fazer muito mais, maiores daquilo que aconteceu, porque o Senhor está presente, o Senhor é conosco, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa vitória. Diga glória a Deus. Quem está entendendo? Agora, ainda de pé, deixa eu adiantar tudo aqui, ainda de pé. Eu quero chamar aqui a irmã Sandra. Cadê a Sandra? Vem cá, Sandra. Chamar o Samuel. Para quem não sabe, esse casal de líderes, pastor Samuel, auxiliar aqui na igreja, desde o dia que eu assumi, eu acho que um dia logo depois ele esteve conosco aqui, eu chamei, disse, eu quero cuidar do senhor, eu quero que o senhor venha para cá trabalhar comigo. E ele imediatamente, e passei a conhecer essa outra mulher de Deus, que é a nossa tesoureira. Essa tesoureira, secretária, meu irmão, ela é um instrumento de Deus. Há alguns meses atrás eles me procuraram, porque eles decidiram, eles começaram a se enxergar. Olha aí. Está vendo como é que é? E eles começaram a ver, olhando aí um para o outro, e parece que foi. Deus veio e começou a injetar nele e nela. Aí começou alguma coisa assim que foi mudando, né? Até chegar ao ponto dele ter coragem, olha, chegar ao ponto de dizer para ela, olha, eu tô sentindo algo por você. Eu estou te vendo de outra forma. Aí ela, como assim? Como assim? E disse, mas eu também estou sentindo algo por você. Aí ele, e foi manifesto realmente. E aí eles chegaram comigo, ele primeiro chegou comigo e falou, pastor, eu estou gostando de uma pessoa, mas eu preciso compartilhar com o Senhor. Aí conversou comigo, perguntou o que é que eu achava. Eu disse, olha, eu tô animado. Eu falei para ele, rapaz, eu estou animado, rapaz. E aí, depois de alguns dias, ela também chegou e falou comigo, disse, olha, está tudo certo, por mim está tudo certo. Mas aí eu disse, agora você tem que primeiro conversar com a sua família, os seus filhos, e ela conversar com a sua família, para a gente fazer a coisa certa. Depois que vocês conversarem, chegar comigo, olha pastor, está tudo certo, aí sim, aí nós vamos diante da igreja, aonde vocês pastoreiam junto comigo, que é para a gente pedir a bênção deles, pedir que Deus venha abençoar por intermédio da mão de cada um de vocês, para que vocês sejam muito felizes. Afinal, é preciso que a sua mão esteja estendida para cá. Por quê, pastor? Porque são muitos anos que a telha de aranha já estava aqui, ó. Era muitos anos que a telha de aranha já estava aqui.
Mas aí quando você estende a mão para cá, e aí, Anderson? Ei, glória! Dá um glória a Deus aí, irmão! Chega pertinho. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe o que é isso? É o reflexo de uma igreja que tem um pastor que ama suas ovelhas, que quer o melhor para suas ovelhas. Eu falei isso para eles. Ele disse: eu quero que vocês estejam felizes. Se vocês estiverem felizes, eu vou estar feliz também. De manhã ela estava receiosa. Ela disse: não, pastor, eu não vou à noite não, porque... Ele disse: mas é à noite que você tem que estar aqui. Porque senão daqui a alguns dias, o pessoal vai ver a senhora sentada na moto do... Aí pode começar a cogitar coisas estranhas. E para evitar isso aí, é melhor a gente fazer a coisa certa. Calma, pastora. A senhora está nervosa por quê, pastor? A pastora está nervosa aqui, não sei por quê. Oh, quer casar de novo? O que é isso? Estenda a mão para cá, vamos orar. Como é que é? E olha só, isso não é uma oração para namorar, não. Isso aqui é uma oração para namoro, noivado e casamento. Daqui a alguns dias, não vai demorar muito, nós vamos estar celebrando o casamento desse casal aqui. Amém? Por quê, pastor? Porque ele não pode perder mais tempo. A idade não permite mais isso. Quem está entendendo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu aqui como profeta, como sacerdote, como pastor deles, eu estou junto com a minha esposa abençoando a atitude, a determinação desse casal, de servo teus. E junto com a tua igreja que estende a mão para cá, a nossa alegria se tornou a alegria deles também. E estendemos as nossas mãos em uma comunhão de fé e bênção, para declarar toda sorte de bênção a esse relacionamento que já começou há alguns dias, Pai. Pai, nós estamos declarando que tudo já deu certo. E abençoa, meu Deus, para que dentro de não muito tempo, mas num tempo da tua vontade, eles venham, Senhor amado, contrair o matrimônio, a cerimônia, tudo que tem direito. Abençoa Samuel, pastor Samuel e a irmã Sandra Palheiro. Nós declaramos a vitória e abençoamos junto com a igreja para que eles sejam felizes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe! Aleluia. Glória a Deus. Sente. Aí eu falei para o Samuel: olha, tu está proibido de estar cochilando agora aqui, hein? Agora você já é um menino novo. Amém? Abençoado. Diga glória a Deus. Mas eu fico feliz. Tanto ele quanto ela precisam exatamente um do outro. E é isso que Deus nos ensina, né? O matrimônio, ele é algo maravilhoso que Deus dá para o homem e para a mulher, para serem felizes, para serem abençoados, para viver bem. Diga glória a Deus. Mas vamos tratar aquilo que nós acabamos de ler. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. As coisas, e uma delas é a que nós acabamos de ver.
Às vezes a gente fica assim, como a Bíblia fala exatamente aqui. Desde o início, né, aqui a Bíblia vai falando sobre exatamente isso. Essa preocupação que a gente tem exatamente. Quando é que eu vou casar? Quando é que vai chegar aquela pessoa certa? Preciso de uma casa, preciso de uma família, preciso de um trabalho, minha vida profissional. Então a vida do ser humano, o dia a dia, é exatamente esses versículos do 33 e os que nos antecedem. E aí, com essa atitude que muitas vezes nós temos, o Senhor vai nos mostrando, vai nos trazendo essa lição que nós precisamos entender. Por que que nós nos agitamos tanto? Por que que a gente fica preocupado? Às vezes a preocupação, uma ansiedade é tão grande que a gente sofre antecipadamente. Sofre antecipadamente. Por quê? É como se a gente não confiasse em Deus. E aí Deus chega, olha, vocês estão observando os pássaros, os lírios. Os pássaros não trabalham, mas não lhe falta alimento. Os lírios do campo, você vê a erva, eles não fazem nada. Todos os dias elas estão verdes. Mas de repente, quando acaba um tempo de sol, elas estão murchas. Mas Deus está falando, mas eu sou tudo o que elas precisam. Então Deus ele vai mostrando isso para o homem, porque a gente vive assim. E com essa preocupação, nós esquecemos de uma coisa muito importante, que esse versículo fala, o que é? Primeiro, Deus tem que ser primazia na nossa vida. Deus ele tem que ser primeiro. Não importa a situação que a gente vive, seja ela uma situação boa, ou seja uma situação difícil, ou seja uma situação de desafio, não importa. O que Deus está dizendo, que Ele quer ser o primeiro na minha vida, Ele quer ser o primeiro na sua vida. E quando eu entendo isso, quando eu entendo que Deus ele tem que ser o primeiro, que Ele fala isso, Ele vem falando desde o início. Desde o início Deus vem mostrando como é que o povo vivia anteriormente. Deus abençoava, Deus trazia os profetas, os homens de Deus, para trazer a mensagem de Deus para cada um, para o povo, a começar pelo profeta, depois o profeta tinha que compartilhar com o povo, mostrando realmente o querer, a vontade de Deus. Olha que coisa tremenda. Aí Deus falou, olha, é o seguinte, primícia. Por que a primícia? A primícia era o seguinte, qual era o trabalho deles naquela época? Era fazenda, era gado, era ovelha, era trigo, eram os frutos. Então Deus falava assim, olha, os primeiros frutos, a primeira colheita, quando um animal nascia, o primeiro tinha que ser separado para Deus. Aí a gente fica pensando assim, mas por quê, pastor? Porque o homem, infelizmente, o ser humano, ele tem uma tendência que ela precisa ser controlada. Ela precisa, enquanto ele não aprende, Deus sempre precisa estar dando, aqui e lá, você observa que vem um aperto, que é para a gente trazer a nossa memória. Então, quando eles prosperavam, eles começavam a ficar bem, a tendência já era esquecer dos princípios que Deus havia ensinado. Alguns vinham, outros não. E como é que eles faziam, pastor, durante a colheita? Durante a colheita, por exemplo, começou a colheita do trigo. Aquele primeiro dia que eles estavam cultivando ali, se eles colhessem, por exemplo, 20 sacos, aqueles 20 sacos, eles sabiam que não pertenciam a ele. Eles separavam, porque no primeiro dia, após a colheita, quando eles iam ao templo, aquela oferta de primícia, eles pegavam e levavam para o templo para ser consagrado. Depois que eles separavam a primícia, eles separavam o quê? O dízimo.
Porque o dízimo já tinha um valor estipulado pelo Senhor. É um mandamento de Deus. Aí então, depois da primícia, eles separavam o que? O dízimo. Bom, aí pronto. Aí depois que ele separava a primícia, que era o primeiro dia de trabalho, o que é que Deus fazia? Qual era a primeira bênção que acontecia? A Bíblia diz que Deus ele trazia uma unção forte, uma unção de multiplicação, de proteção, para que o resto da colheita, para que tudo que havia semeado se tornasse o quê? Santificada, se tornasse debaixo da cobertura sempre de Deus. E aí quando eles terminavam aquela colheita, aí eles iam ver. Bom, a primeira colheita nossa deu 20 sacos. Mas aí, eles colhiam ali, sabe quanto? 10 toneladas, 15 toneladas. E imagine só. E aí, então, do resto, depois da oferta de colheita, é que eles iam separar ao total daquilo que eles tinham colhido, quanto eles iam devolver de dízimo. Aí a gente fica pensando assim, mas pastor, Deus ele precisa não, Deus não precisa porque Deus, ele é o dono de tudo e ele é a criação. Ele é o Deus da criação, inclusive da sua própria vida. Esse respirar, esse fôlego de vida é dele. Quem está entendendo? É dele. E muitas vezes a gente chega a um certo tempo da vida da gente que Deus ele permite. Você está no labotar todos os dias, né? Todos os dias. Aí Deus ele decidiu liberar uma bênção ali para Samuel. Aí ele chega lá, não, peraí, Samuel tem observado, ele vai lá e abre a torneira dele um pouco aí. Aí a bênção começa a aumentar. Deus começa a abençoar o Samuel, mesmo ainda ele fazendo faculdade. Daqui a alguns dias Deus pode abrir uma porta para ele muito grande, porque tudo Deus tem propósito. E dessa porta que ele abre pode se tornar um portal, segundo o reconhecimento dele, da vida dele para com Deus. E aí esse portal se abre, aí ele já vai ter o próprio carro dele. Ele já vai chegar com o pai e a mãe, olha, mamãe, pode deixar que agora tudo é comigo. Não se preocupe. Então os passos que Deus vai fazendo na vida daquele que confia nele. Agora, o que é interessante a gente saber, que o fruto da colheita, quando chega na vida dos nossos filhos, é porque o princípio já estava na vida dos pais. Os pais. Começou na vida do pai. Você vê, por exemplo, Abraão. Abraão, ele ensinou para Isaac. Isaac agora já está com a sua esposa, está lá, já está vivendo a vida dele. Isaac agora já não está perto de Abraão, ele sai para Gerar. A Bíblia diz que lá ele continua fazendo o quê? Que o pai ensinou, levantando o altar, fazendo sacrifício, trazendo os princípios, colocando em prática os princípios. Agora ele chega numa terra improdutiva, não dá nada. Disse, meu Deus, mas na vida do meu pai, onde ele chegava não dava nada, mas onde ele chegava as coisas aconteciam. Ele plantava, dava, ele colhia, dava tudo certo. Na minha vida não pode ser diferente. E aí ele chega em Gerar, situação não muito boa, aí a Bíblia diz que ele vai e começa a lançar as sementes. A Bíblia diz que ele lançava uma semente e colhia 100. Todas as pessoas que moravam lá, eles tentavam cavar poço, mas não dava água. Isaac chegava lá, ele cavava poço e dava melhor água. Por que isso, pastor? É o fruto de um princípio estabelecido por Deus, vivenciado na raiz de Abraão, que agora vai acontecendo, alcançando toda a extensão da família dele. Parte de Abraão chega em Jacó. Você já sabe. Aí, da história de Jacó, outra árvore lá, outro Samuel lá, que é chamado José. Está lá. Deus escolheu José para trazer a essência para toda a família, para eles nunca esquecerem o quê? O princípio. Hoje eu estou aqui junto com vocês. Tantos séculos já passaram. Estamos aqui em 2021. Mas eu estou trazendo o quê? A essência dos princípios da palavra de Deus para a sua vida. Para quê, pastor?
para que a gente venha ter a mesma colheita que eles tiveram, para que a gente possa desfrutar de toda a conquista de bênção que eles conquistaram e que Deus já conquistou, que está à disposição de cada um de nós. Se assim nós entendermos o princípio. Mas para o princípio acontecer, para eu realmente ter uma vida abundante, o que é que eu preciso fazer, pastor? Diga assim: para a vida abundante acontecer todos os dias da minha vida. Vamos repetir, eu quero que todo mundo fale. Você vai receber uma vitória agora. Você vai receber uma bênção de Deus. Diga: para a vida abundante fazer parte da minha vida todos os dias. Diga: eu preciso que Deus seja sempre o primeiro na minha vida. Seja o quê? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Isso é muito forte, isso é um assunto muito profundo. Mas eu quero, dentro do nosso tempo, eu quero trazer o prático para você entender mais rápido. Aí o que é que acontece? Aí a gente fica observando, mas pastor, está dentro da palavra. Aí vem os hereges da vida. Olha, isso que o pastor Evaldo não está certo não, isso não é bíblico. Está dentro da Bíblia. E por que ele falou isso, pastor? Porque ele está do lado, não da vida abundante. Jesus falou: eu vim para te dar uma vida abundante. Está do lado antes. O diabo veio matar, roubar e destruir. Como o diabo, o Satanás, ele precisa de um corpo, ele precisa de uma boca para manifestar e falar para aquela pessoa, você sabe o que é que ele faz? Ele usa o herege. Ele usa aquele que já não acredita mais. Ele usa aquele que não vive mais o princípio. Não vive o princípio. Não vive o princípio. Aí o que é que ele faz? Aí ele pega a Bíblia. O que é que a Bíblia nos ensina? Que o diabo veio matar, roubar e destruir. Qual é o desejo de Satanás? É que você não obedeça a Deus, que você não coloque Deus como primeiro na sua vida, que você realmente não reconheça o que Deus tem feito na sua vida. Por quê? Porque se assim você permitir isso, você sabe o que vai acontecer? Deus vai fechar todas as portas para você. Você vai orar, o céu vai estar de bronze. Tua oração não passa. Há uma guerra. Porque simplesmente você aceitou aquela mal conversação, aquele conselho errado. Domingo passado eu falei de Gideão. O que foi que aconteceu naquele tempo, não só com a família de Gideão, mas com todo o povo de Deus? É que eles simplesmente esqueceram o princípio e deixaram de ouvir Deus. Foram deixando Deus de lado, saíram do trilho da vitória. Aí Deus, ele viu que a situação não estava difícil, ele viu as qualidades de Gideão, ele vai lá onde ele está. Aí ele chega lá e começa a conversar com ele, trazer a existência do princípio para ele. Aí chega uma hora que Gideão fala assim: Senhor, é tu mesmo que está falando comigo? Então, se for o Senhor, permanece aqui, porque eu vou aqui dentro. Eu vou fazer algo para trazer para ti. Ele foi lá preparar, sabe o quê? Os princípios, primícias, oferta. Ouviu Deus. Ele viu o próprio Deus falando com ele. O Senhor falando com ele. Então ele vai lá e prepara lá um grande cozidão. E aí quando ele chega lá, ele disse: bom, se eu chegar lá e tiver, se ele estiver lá, então eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Agora, irmão, o que é que a Bíblia diz? Quando ele volta, ele não volta de qualquer jeito. Ele já não volta mais com a mão vazia. E você sabe o que está escrito aqui? Olha só o que é que Deus fala aqui. Coloca aí. Coloca aqui para mim. Aqui, ó. Glória a Deus.
Coloca Êxodo 23, 15. Olha aí. Êxodo 23, 15. A festa dos pães, ázimos, guardará 7 dias, comerá pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe. Porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá o quê? Vazio perante mim. O que é que Deus está falando? Ninguém vai à presença de Deus de mão vazia. Um dos primórdios que Deus ensinou desde o início, sabe o que é? É a gente sempre, às vezes quando fala o que eu estou falando para vocês, de oferta, de dízimo, de investimento no reino de Deus, em algumas pessoas isso não soa muito bem. Isso não é bom, você sabe, não, eu não vim para ouvir isso aqui, mas eu quero te falar que esse é o segredo da vida abundante. Para você estar aqui, Jesus foi a primícia da sua vida. Para você estar aqui, Jesus foi o quê? A primícia, foi a oferta de resgate por todos nós que estávamos perdidos. Aí Deus veio, entregou Jesus como oferta de primícia para me resgatar, para me libertar, para que houvesse salvação na minha vida. Da minha vida Deus permitiu, olha só, o fruto da bênção, minha esposa, meus filhos, e aí vai acontecendo as bênçãos de Deus. Agora, nem sempre a gente entende isso. A gente acha que é muito fácil. A gente acha que essa outra lado, hoje eu estava falando com o meu cunhado, pastor Hélio, estava falando, Hélio, a parte financeira, ela é tão espiritual quanto a salvação. Você vê que para Jesus resgatar, para Deus resgatar o projeto dele, ele sacrificou seu filho, cordeiro que a Bíblia chama, sem pecado, sem defeito, sem nada, o melhor que ele tinha, para que houvesse um resgate. Por quê, pastor? Porque a guerra era muito grande. Os demônios festejavam a derrota do projeto, de tudo aquilo que Deus havia criado de melhor. Só que aí, o que é que nós aprendemos? Deus estar acima de todas as coisas. Deus está o quê? Olhe para cá, olha para mim. Deus está acima de todas as coisas. Olhe para cá. Talvez na sua casa ainda tenha alguém que precisa ser alcançado por este poder tão supernatural. Esse poder tão grandioso, que é entregar a sua vida para Jesus. Talvez essa pessoa, olhe para cá, olhe para cá. Deixa eu falar uma coisa para você, olhe para mim aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? O que é que nós viemos fazer aqui? Diga, cultuar ao nosso Deus. E Deus estará onde na sua vida? Ele é primeiro? Deus é primeiro? Sim ou não? Então desligue o seu celular. Se Deus é primeiro na sua vida, desligue ele. Quando terminar o culto, você liga novamente. Mas por quê, pastor? Porque, olha, se der um sinal de alguma mensagem, você não aguenta. Você vai lá e você corta a primazia. Você tira a sua atenção. E aí você espera, o que você quer? Não, eu quero uma vida abundante. Mas como é que você quer uma vida abundante se Deus não tem o primeiro lugar na sua vida? Olha para mim, escute agora que eu vou te falar algo muito forte. Então, pastor, por que está acontecendo isso na minha vida? Portas fechadas, não vivo bem. Olha, eu queria ter isso na minha casa. O que está acontecendo? É porque, infelizmente, nós precisamos tomar algumas atitudes na nossa vida. Enquanto essas atitudes não são tomadas, as portas não se abrem. Há uma resistência. Tem muitas pessoas que acham que as bênçãos de Deus, elas chegam no automático. Não.
é muito fácil. Não. Deus, ele tem princípio para nos abençoar. Primeiro, porque ele entregou o seu único filho. Amém? Ele entregou o quê? Seu único filho. E imagine o seu único filho sendo entregue e por que esse celular pode ser mais importante? É claro que não. Então nós temos que ter princípio. A gente fica aqui 1h30 ou 2 horas no máximo, num culto desse. E é muito pouco para tudo aquilo que Deus tem feito e Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. E aí a gente vai, sabe o quê? Com as atitudes erradas, nós vamos perdendo os princípios. As essências, elas vão sendo apagadas. E aí a gente pensa, mas o que está acontecendo comigo? É que muitas coisas elas precisam voltar à posição certa. E a primeira coisa que tem que voltar é Deus como primeiro na sua vida. Quando Deus é primeiro na sua casa, seu casamento vai ser abençoado. Se você é solteiro, Deus não vai te dar qualquer pessoa. Deus, ele vai estar te dando a direção para você ter o melhor esposa, melhor esposo. Você se formou há poucos dias, ou ainda não se formou, você precisa de um bom trabalho, de um bom salário, você almeja ganhar bem. Então, se você estiver vivendo um princípio, evidentemente que a vida abundante também chegará nessa área da sua vida. Deus vai te abençoar tremendamente, com certeza. Mas por quê, pastor? Porque Ele é primeiro. Vamos agora lá para Isaías, capítulo 1, versículo 19. Coloca aí, meu filho. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o quê? O bem desta terra. Tem várias traduções. Em outra tradução fala, você comerá o melhor dessa terra. Agora, pastor, vida abundante está inclusa em comer o melhor dessa terra? Está ou não está? Agora, para mim comer o melhor dessa terra, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu tenho que querer. Diga glória a Deus. Diga primeiro, eu tenho que querer. E querer está falando que aquilo que não condiz com a vontade de Deus, eu tenho que abrir mão. Se eu quero comer o melhor dessa terra, então, logo o segundo princípio, ele está falando primeiro eu tenho que querer. Depois que eu quero, eu vou largar, vou ter princípio em relação a isso. Vou ter princípio em colocar Deus sempre primeiro na minha vida. E aí, o que vai acontecer? Eu vou obedecer. Aí eu obedeço, aí eu estou o quê? Eu sou o candidato, eu sou justamente a pessoa, estou apto para viver o melhor dessa terra, para ter abundância. Agora, coloca o 20 aí. Mas, olha para cá. Se recusardes e fordes rebeldes, sereis o quê? Devorado à espada, porque a boca do Senhor é que está falando. É Deus que está falando. Talvez você possa estar aí questionando, não, mas esse pastor... Não, eu estou trazendo a palavra para dentro da igreja, que somos nós. É a palavra que nós temos que viver. Olhe para mim, olhe para cá. Você quer ser abundante? Então tenha princípio e mantenha a honra no Senhor da tua vida. Deixa Jesus, deixa Deus ser primeiro na sua vida. Ser primeiro na sua vida, ser primeiro na sua casa, ser primeiro na sua família, ser primeiro na sua vida financeira, ser primeiro na sua vida profissional, ser primeiro nos seus negócios. Quem é o Deus lá do seu negócio, da sua loja, do seu empreendimento? Quem é? Ele realmente é primeiro lá? Não, Senhor. Essa parte aqui financeira, não. Essa aqui não é contigo. Aqui o Senhor é só para me dar vida abundante. Então, meu irmão, você está correndo muito risco. E
Se você não tiver cuidado, você vai cada dia ficando para trás. Porque, infelizmente, você tem que fazer, você tem que ter uma atitude. Você tem que querer. Querer, você tem que tomar uma decisão. Você tem que consagrar. Tudo que Deus colocar na sua mão, consagre a Ele, é dele. Agora há pouco nós ouvimos aqui o filho do irmão que veio testificar da loja. Algum tempo atrás estive na casa do irmão Marco, orei por eles. Eles já estavam nesse projeto. Final de julho veio a conclusão. E agora, pastor? Para que esse empreendimento continue sendo abençoado, ele vá muito além daquilo que ele até imagina do projeto dele. O que ele tem que fazer? Deus tem que ser primeiro. O Senhor tem que estar na frente. De tudo que Deus abençoar eles, o que ele tem que fazer? Princípios, primícias, dízimo, honrar o Senhor, abençoar a Deus, sabe, reconhecer que tudo que vai acontecer é a mão de Deus, estendida para realizar o melhor. Diga glória a Deus. Lucas, coloca aí Lucas, já vamos terminar. Deixa eu achar o capítulo aqui rapidinho, rapidola. Rapidinho. Seis, 37, 38. Vai lá, passa lá. Qual é esse daí? Olha aí. Isso aqui é o resultado. Isso aqui é o resultado. Se você quiser. Olhe para cá. Se você quiser e obedecer, esse é o resultado aqui, olha. Dai e será-vos dado o quê? Essas aí são as medidas de Deus. Isso aí faz parte da vida abundante. Por que na nossa primícia passada eu fiquei triste? Porque nós não somos um povo qualquer. Nós somos o quê? Povo de Deus. Nação santa, sacerdócio. Aí por quê? Povo adquirido por quem? Então quem é que nos abençoa, irmão? Quem é que abençoa a minha casa? Quem é que abençoa a sua casa? Quem é que abençoa a sua família? É Ele. E aí como é que chega no dia da primícia? Ou você recebeu, você fechou ali todo o seu movimento? Por que a gente tem dificuldade de ofertar a primícia? Pastor, mas aí como é que eu faço a oferta da minha primícia, do meu salário? Pegue o valor que você ganha, divida por 30. Você vai achar o seu primeiro dia de trabalho. A sua primeira colheita do mês é o valor que você ganha dividido por 30. Você vai achar a sua colheita do dia. E é essa colheita que é o valor da sua primícia. Vai na feira. Você vai comprar a fruta, você não vai escolher a melhor fruta, a pior fruta, né? Você vai chegar lá, eu fui comprar um abacaxi, eu falei para ele, olha, coloca o melhor aqui, coloca o melhor abacaxi, coloca o melhor aqui porque eu vou precisar, não pode deixar, quero que o senhor volte, pois é. Então não basta só trazer a fruta, eu tenho que ter o quê?
ver a qualidade daquilo que eu estou trazendo para Deus. Quando Deus entregou, Ele mandou os espias ir observar a terra que Ele havia conquistado e já liberado para o povo dele. Josué e Caleb, eles foram. E a Bíblia diz que de lá, quando eles voltaram, eles viram que era muito próspero o lugar. E a Bíblia diz que eles trouxeram 2 cachos de uva. Mas não era uma uva qualquer. A Bíblia diz que precisou de homens para carregar aqueles cachos de uva. Porque não era algo qualquer. Preste atenção. Deus, Ele nunca lhe dá qualquer coisa. Deus, Ele nunca vai dar o pior para cada um de nós. Mas por quê? Por que, pastor, que na minha vida não tem acontecido o melhor? É porque você deixou de viver o princípio. Quando você viver o princípio, você vai ter o melhor de Deus. Em todas as áreas da sua vida. Vai haver uma mudança. Pastor, olha, eu estou tanto tempo, eu preciso trabalhar. Tem um segredo para isso. Você tem que colocar o princípio em primeiro lugar, que é o propósito. Senhor, obrigado. Mas eu faço um voto hoje. Eu vou fazer uma primícia do primeiro salário que o Senhor me abençoar. Se o Senhor abrir uma porta para mim por esses dias, o primeiro salário eu vou sacrificar no altar. Nem que eu tenha que pedir emprestado dinheiro para eu ir trabalhar. É um princípio. O que você está fazendo? Você está colocando Deus em primeiro, está honrando a Ele. Você está dizendo, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Eu estou declarando aqui que em Ti eu posso todas as coisas. Aí o que é que acontece? Sabe o ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. Sabe quantas vezes ele vai tocar na sua vida? Nunca. Nunca. Não vai tocar. Agora você já prestou atenção? A luta que muitas pessoas enfrentam para chegar aqui na frente e devolver o que pertence a Deus é uma guerra. Deus te abençoa todo mês. Deus abre as portas para você, mas você ainda não se desprendeu. Você ainda não decidiu querer e obedecer para viver uma vida abundante. Então é uma questão de determinação. Quem está entendendo? Quem entendeu essa palavra? Diga glória a Deus. João 3,16. Para a gente fechar. Porque Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não, mas tenha o quê? Sabe qual é a maior riqueza? Sabe qual é a maior riqueza? É o que Jesus conquistou de melhor para todos nós. Vida eterna. Vida eterna. Aqui Deus está dando oportunidade para todos nós vivermos o melhor desta terra. Mas a maior riqueza está aqui, ó. Se eu não consigo exercer, se eu não consigo obedecer para viver a vida abundante e melhor aqui na terra, imagine você, irmão, para chegar aos céus, para ter uma vida eterna. É claro que você vai estar, com certeza, vivendo bloqueio em cima de bloqueio. Agora, quando nós decidimos, quando nós reconhecemos esse amor imenso de Deus, que deu o seu único filho, olha só, o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não vai perecer, não vai ser derrotado, não vai ser vencido, não vai dar certo, não. Quando você coloca isso, quando você vive isso, já está ligado. Pode se levantar 1000 de um lado, 10.000 de outro, já está ligado à sua vitória. Deus é na tua vida. Deus é na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida da tua casa, da tua família. Meu irmão, Deus é grandioso.
Aqui o meu cunhado. Eu não lembro quantos anos faz que ele reconciliou. Não estou lembrando. Mas alguns anos atrás, eu cheguei com a irmã dele, olha, nós precisamos começar um propósito pelo Arlindo. Deus havia falado comigo num sonho, eu disse, ele está correndo risco de vida. Vamos fazer um propósito, vamos começar um propósito pela vida dele. E nós começamos. Propósito. Conclusão. Ele já estava na beira do abismo, caminhando para o pior. E aí nós intensificamos oração. Aí eu comecei lá a conversar com ele. Primeiro foi os outros meus cunhados. Foram lá, conversaram com ele. E nós começamos a fazer essa corrente. Passou-se os anos. Passou o tempo, ele reconciliou. Firmou novamente a sua aliança com Deus. Veio para dentro do propósito, porque ele quis, ele entendeu. Passou a obedecer. Como ele mesmo falou, eu nunca imaginei que eu ia estar com a minha carta para dirigir. Está entendendo? Nunca. E é assim, quando você decide colocar Deus por primeiro, meu irmão, não tem como dar errado. Veio a carta, aí logo no outro dia, a ligação para o trabalho dele. Deus abriu o trabalho, perto da casa dele, sem contar outras bênçãos que ele vai contar quarta-feira. É assim que funciona. Não tem outra forma. Não tem outra forma de eu te mostrar, dizer para você, não, olha, Rafael, tu vai... continua assim. Aí Rafael não é dizimista, não é ofertante, não leva Deus a sério. Não, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma esposa. Sabe quantas vezes vai acontecer se ele não levar a sério? Nunca. Espírito do engano, espírito destruidor, vai estar rodeando a vida dele o tempo todo. Mas quando ele decide colocar Deus por primeiro na vida dele, ele está dizendo assim, fora a pombagira, fora a prostituição, fora engano, tudo aquilo que não presta. Deus é primeiro na vida dele. Senhor é primeiro na vida dele. Recebeu, esse aqui não é meu, esse aqui pertence ao Senhor, e vou colocar mais a oferta, porque dízimo e oferta traz a bênção da multiplicação. Tem muita gente que dá o dízimo, mas dá o dízimo com tristeza. Imagine uma oferta. Irmão, dízimos e oferta sendo devolvido com alegria, traz a bênção da multiplicação para a sua vida.